Guia do Brasileirão 2025, 20 times, 20 perspectivas e mudanças. Isso tudo aqui no canal. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like para não perder nada que a gente soltar por aqui. É vídeo todo dia, meio-dia. Então você não perde essa chance todo dia útil, né? De segunda a sexta. Antes de tudo, começamos. Lembrando que todo pós-rodada teremos a volta do Papo com Pedro, que antes era de a rodada das 5 ligas europeias do Brasileirão, e agora o Papo com Pedro é exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Talvez Copa do Brasil de vez em quando e Libertadores, mas principalmente Campeonato Brasileiro. Vamos lá! Na ordem alfabética começamos com o Clube Atlético Mineiro, que teve uma temporada ruim. Desculpa, chegou em 2 finais de Copa? Sim, 2 finais de Copas. Mas não ganhou nada, não ganhou nenhum dos 2 títulos e terminou o ano brigando para ser rebaixado. Então é um ano negativo para o Galo, que mudou grande parte do elenco, como o Bataglia demitiu o Milito, o Paulinho foi embora, o Zarate foi embora, o Fux, o Vargas, o Mariano, o Allan Kardec, o Daverson tá para ir embora e o Otávio também foi embora. Muita gente vazou, muita gente chegou, como Rony, Júnior Santos, o Scarpa agora vai jogar como meio campo, é quase um reforço novo, Caio Paulista, Gabriel Menino, o Coelho, o Vitor Hugo, muita gente chegou no Galo. A expectativa para o Atlético Mineiro é uma temporada que brigue por Libertadores, porque é um time que brigue para se classificar e retornar à Copa Libertadores depois desse ano, que não vai jogar. Talvez a maior chance do Galo, pelo brasileiro ser muito difícil, é ganhar a Copa Sul-Americana. Tá? Tem Corinthians, Fluminense, Cruzeiro tem, mas o Galo tem time pra ganhar, ainda mais com o Hulk, que joga um absurdo. Vamos agora com B de bola, B de Bahia, treinado por Rogério Ceni. A equipe está jogando a Copa Libertadores pela primeira vez em mais de 20 anos. Na verdade, mais de 30 anos. É muito tempo mesmo que o Bahia não joga a Copa Libertadores. Agora está de volta classificado à fase de grupos, num grupo que não é fácil. E o Bahia teve contratações até que boas. Se a gente pegar aqui, vamos lá. O Kaique, o Mingo, o William José, o Nestor, o Michel Araújo, o Pulga é muito bom jogador que veio do Ceará, o Acevedo, o David Martins, o Eric e também o Ronaldo. Saiu o Biel, o Ratão, Tassiano, que era muito importante para essa equipe, o Marcos Vitor, Everaldo, Depena, Cuesta e o Vitor Hugo, que por sinal foi para o Atlético Mineiro. A única grande baixa é o Tassiano, e para mim o grande reforço é o Pulga, que é um jogador extremamente subestimado e vai ajudar muito essa equipe do Bahia, que já tá muito pronta. Talvez um pouco mais de capricho nas contratações da defesa, sim, mas é uma equipe muito boa, e o grande objetivo do Bahia nessa temporada é se manter como um time de Copa Libertadores e retornar à Copa Libertadores para a próxima temporada, igual o Atlético Mineiro. Só que é diferente porque o Galo perdeu uma final, o Bahia está retornando à Libertadores e o Galo é um time um pouco mais acostumado, mas o objetivo é igual, que é retornar à Copa Libertadores para a temporada de 2026. Para mim, no meu ponto de vista sobre as equipes, o Bahia é uma equipe muito forte, o Lúcio Gonzalez, tem o Cauli, tem o Everton Ribeiro, tem o Jean Lucas, tem... Tô esquecendo alguém, com certeza. O Caio Alexandre, o Pulga, então um baita de uma equipe com o Rogério Ceni que eu gosto muito como treinador, extremamente subestimado no meu ponto de vista. O atual campeão do torneio, o Botafogo, também tem um objetivo muito claro, que é se estabelecer como um dos clubes que no topo do futebol brasileiro e talvez ganhar um título, Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro. É difícil, o treinador novo, o Renato Paiva chegando, mas ainda assim eu acho que é um treinador que consegue fazer o time jogar, porque não é muito diferente do Arthur Jorge. Saiu muita gente, saiu o Gatito, veio o Léo Link, saiu o David Ricardo, chegou o Adrielson, saiu o Walter, chegou o Jair, saiu o Jefinho, não, o Jefinho chegou na verdade, saiu o Almada, chegou o Santos, saiu o Júnior Santos, chegou o Arthur, só que o Luiz Henrique eu ainda não vejo um substituto. Saiu o Romero, saiu o Tietê, saiu o Eduardo, saiu o Tiquinho, chegou. Além disso que eu não falei, o Marçal saiu e voltou. Natan Fernandes do Grêmio, o Juan, que eu não acho um bom jogador, e Elias Manuel da MLS, que é um cara muito desconhecido, mas parece ser um jogador de qualidade pelos lances que eu procurei e pelos lances que eu vi. A expectativa, claro, como eu disse, do Botafogo é ganhar um título novamente essa temporada, apesar de ter um elenco pior do que tinha no ano passado, mas ainda assim a base de um time muito forte. E eu acho que hoje, nesse ano, o torcedor do Botafogo, apesar de ter feito um bom ano passado, com um treinador novo, com um time novo, faltando algumas peças, o torcedor do Botafogo ficaria feliz com um título de Copa do Brasil, que é um título inédito, e também com a classificação no Super Mundial, que já é algo muito difícil, mas não é impossível. C
C de Cacto, C de Ceará. Ceará treinado por Léo Condé, subiu da Série B agora no ano passado, uma temporada difícil de Série B que subiu no finzinho do campeonato. Chegou Rômulo do Palmeiras, que eu acho um bom jogador, Pedro Raul, que em time pequeno, desculpa, com todo respeito ao Ceará, pequeno de orçamento, comparado ao Corinthians é pequeno. Aí chegou o Alejandro Martins, o Pedro Henrique também do Corinthians, o Fernando Sobral, o Marlon e o Galeano. Saiu o David Ricardo pro Botafogo, o Pulga pro Bahia, também saiu o Guilherme Castilho e o Thalisson. O Ceará tem plenos objetivos de se manter na Série A. É o único objetivo do Ceará, é se manter na Série A e talvez brigar por Copa do Nordeste, nada mais que isso. Se no fim da temporada virar pro torcedor do Ceará e falar o Ceará ficou na Série A, ele vai agradecer, bater palma e ficar feliz. O objetivo do Ceará é se manter na primeira divisão. C de Corinthians. O Sport Clube Corinthians Paulista é uma equipe dificílima de avaliar. Vamos lá. O Corinthians, treinado por Ramon Dias, terminou em 7º colocado. Minha caneta até caiu, mas depois eu pego. 7º colocado na última temporada, depois de brigar para não cair e ter uma arrancada histórica com Ramon Dias, Memphis, Yuri Alberto e Garro. É um time que não contratou muito e também não teve grandes perdas. Se você olhar, ele só comprou o Kaká em definitivo, foi a única coisa que fez, não contratou ninguém. E as saídas teve o Fagner emprestado, o Pedro Raul emprestado, o Pedro Henrique saiu e o Matheus Araújo também. Nada mudou no Corinthians, tá? Nada mudou. É um time que, na minha opinião, tem plenos objetivos de também retornar a Libertadores, apesar por causa do vexame que teve contra o Barcelona de Guayaquil, e talvez disputar por um título. Eu não acho o Ramon treinador para o Corinthians brigar por títulos, mas eu ainda acho ele na mão do Ramon. O Corinthians é um time muito competitivo e falta regularidade ao Corinthians. Não sei se o brasileiro é o melhor campeonato, mas talvez a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil, seja os mata-matas, sejam os torneios que o Corinthians tenha mais chance de disputar e brigar por alguma coisa. O Cruzeiro se reforçou para essa temporada. Apesar de ter perdido, a Libertadores ano passado escorreu nas mãos do Cruzeiro, tanto que perdeu a final da Sul-Americana e também não conseguiu se classificar por uma posição no Campeonato Brasileiro. E esse ano o Pedrinho reforçou muito o Cruzeiro, trouxe o Leonardo Jardim, que é um treinador bom, com pensamento ofensivo. Ele trouxe, olha a lista, Eduardo Vidalba, Marquinhos, Fabrício Bruno, o Leonardo Jardim, que é o treinador, Wanderson do Internacional, que eu gosto bastante dele, acho um bom jogador, subestimado. Fagner, Bolazzi, Gabigol, Dudu e Christian. É um time bom. Esse time do Cruzeiro é competitivo. Tem ainda Matheus Henrique, tem Matheus Pereira, que já estava, o William, que já estava. O Cássio não dá pra avaliar o Cássio, porque um jogo é muito bom, outro jogo é muito ruim, é irregular. Se eu fosse o Cruzeiro, eu procurava um goleiro novo. E poucas saídas. Saiu o Peralta, saiu o Palácio, saiu o Zé Ivaldo, o Anderson Paixão. Então não teve muitas saídas no time do Cruzeiro. O Barreal, ele voltou e depois agora foi pro Santos. Então é um time forte, briga por títulos. Na minha opinião, é favorito junto ao seu rival Atlético Mineiro ao título de Copa Sul-Americana. Eu tô parecendo um pouco genérico falando isso, mas o principal objetivo do Cruzeiro, obviamente, quer ganhar títulos, mas é jogar a Copa Libertadores da América no ano de 2026. Pode ganhar o título? Pode, não duvido. Mas o principal objetivo, isso aqui tem que acontecer pro Cruzeiro, é jogar Libertadores no ano que vem e retornar à Copa Libertadores depois de se jogar, vai ser em 26, jogou em 19 depois de 7 anos sem jogá-la, ou 6, né, porque jogou em 19. Vamos lá. O Flamengo é o atual 3º colocado em 2024 e agora ele briga para ser campeão de tudo. Sim, não tudo ao mesmo tempo, porque o triplete nunca aconteceu, e eu acho que o Flamengo, apesar de ser bem treinado e ter uma equipe muito boa, é muito difícil por questões de calendário e por questões que os jogadores são humanos fisicamente. Então, fisicamente em todos os sentidos eles são humanos também, e é muito difícil de ganhar os 3 títulos, mas vamos lá. A base é a mesma do ano passado, que ganhou a Copa do Brasil quando o Felipe Luiz chegou. O Flamengo, desculpa, eu falei 3º colocado, é o atual 5º colocado, foi 5º colocado ano passado. Contratou apenas Juninho e Danilo, 2 contratações que eu não acho nenhum dos dois titular para o Flamengo, mas são muito bons para o elenco, porque o Flamengo joga Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, ainda tem o Super Mundial, então tem que ter elenco, e Juninho e o Danilo no banco são ótimas peças. Apesar disso, também saíram Davi Luiz, Fabrício Bruno, Gabriel Barbosa, o Gabigol, e também Carlos Alcaraz, a maior contratação do Flamengo, que não deu certo. Os destaques, claro, Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Rascaeta, De La Cruz, Pedro retornando, Bruno Henrique, Luiz Araújo,
Tô esquecendo de alguém? Everton, Cebolinha e o principal também, que é o Felipe Luiz, que é um baita de um treinador e não parece que vai sair do Flamengo. Continuando, falaremos agora do rival do Flamengo. Se falamos do Fla, temos que falar do Flu. O Fluminense, treinado pelo Mano Menezes, no ano passado era o atual campeão da Libertadores e brigou para não cair. Terminou em 13º em 2024? Sim, mas engana, porque um time que terminou em 13º parece que ficou no meio de tabela ali e não brigou por nada, mas não, o Fluminense brigou para cair e só se salvou na última rodada do Campeonato Brasileiro. Chegou Lescano, um jogador que eu não conheço, Canóbio, René. Canóbio é boa contratação. O Pitaluga, que veio da base do Fluminense, estava no Liverpool, agora retornou ao Fluminense. O Freitas, o Hércules é uma ótima contratação. O Paulo Baia, o Otávio, que eu acho uma ótima contratação. E também o Everaldo, que estava no Bahia. Saiu Esquerdinha, Terãs, Cauã Elias, que foi uma venda barata pelo futebol que esse moleque tem. Lucumi, Marquinhos, Diogo Barbosa, John Kennedy, o JK e Gabriel Pires. Esse time do Fluminense eu acho competitivo. E o objetivo, como eu já disse em outras equipes, é voltar à Copa Libertadores. Pedro, você tá muito genérico. Não tô genérico. Eu não tô genérico por um motivo. Porque o Brasileirão é um nível altíssimo e muitas equipes estão brigando por Copa Libertadores. Claro que eu não tô falando que todas essas aqui vão conseguir, porque não tem vaga pra isso. Mas o objetivo do Fluminense é retornar à Copa Libertadores. Eu não acho que tem time pra brigar por título, eu não acho que tem treinador pra brigar por título, mas você pega o elenco do Fluminense, tem Fábio, tem Thiago Silva, tem Martinelli, tem Ganso, tem Arias, tem Cano, tem Canóbio, tem Hércules, tem ótimos jogadores. Ótimos jogadores. Essa equipe deveria ter bola pra jogar a Copa Libertadores no ano que vem. Tá? É uma equipe forte, uma equipe com bons jogadores, não pode ficar fora. Uma equipe com esse investimento e com esse tipo de calibre de atleta. O Ganso, jogador de Libertadores, o Arias, o Cano, o Canóbio, todos esses são e tem que jogar Libertadores no ano que vem como cobrança. Tem que ser cobrança da torcida do Fluminense em cima da diretoria, porque é obrigação jogar a Copa Libertadores na temporada de 2026. Falando agora do Fortaleza, falamos do Fla, do Flu e agora do Flor. Do For. O Fortaleza é o atual quarto colocado, outro G4 para o Fortaleza, uma baita de uma diretoria, uma baita de uma administração. Trouxe Davi Luiz, trouxe Breno Lopes, trouxe Paulo Fernandes, trouxe Diogo Barbosa, trouxe Borreiro, Kusevich e também o Ávila. É uma equipe que brigou por muito tendo pouco no ano passado. Ano passado teve algum momento que as pessoas acreditavam no título brasileiro do Fortaleza e matematicamente e pro futebol era possível. Eu falei tendo pouco porque se você pegar a folha de pagamento do Vasco, ela é mais cara que a do Fortaleza. Olha onde o Vasco terminou, olha onde o Fortaleza terminou. O objetivo do Fortaleza também é jogar a Copa Libertadores no ano seguinte. Também, porque é uma equipe que quando jogou a Copa Libertadores na outra vez não foi tão bem, caiu cedo e o torcedor do Fortaleza quer ver eles fazendo uma campanha decente na Copa Libertadores, uma boa campanha que nunca foi vista na história do clube, porque é um clube que não tem tradição na Libertadores e quer começar a ter essa tradição. O Vojvoda é o treinador, a equipe é boa, a equipe tem talento, a equipe é subestimada por causa de um começo ruim de temporada e também por ser uma equipe nordestina que infelizmente a nossa imprensa e a nossa torcida tem esse preconceito com alguns times nordestinos por diminuí-los, e o Fortaleza tem um bom time, eu acho que briga não por títulos, mas sim para voltar à Copa Libertadores da América. O Grêmio não acho que briga por Copa Libertadores da América, pode retornar à Copa Libertadores da América caso ganhe a Sul-Americana, porque é um time que tem jogador para isso. O Volpi é um goleiro bom, melhorou bastante da época do São Paulo. O Volpi é treinado pelo Quinteiros, que é um treinador campeão na Argentina, até agora não tá indo bem. Também tem o Bright White, também tem o Arizo, tem o Vilhaçante, que eu gosto bastante, o Wagner Leonardo, que é uma baita de uma contratação por um valor muito barato. Então o Grêmio é uma equipe que é uma incógnita. Eu não duvidaria do Grêmio terminar brigando para cair. Eu não acho que caia, mas o Grêmio esse ano pode brigar para cair ou pode pegar uma vaga na Libertadores, porque é uma equipe que tem muito buraco, mas também tem muitos pontos positivos e é difícil avaliar a temporada 25 do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Falando do rival do Grêmio, o Internacional, treinado por Roger Machado, fez uma temporada que no começo do ano passado começou muito mal, chegou o Roger e terminou muitíssimo bem. O atual campeão gaúcho, o Internacional, terminou na verdade, o Flamengo sim tinha terminado em terceiro, o Inter que terminou em quinto colocado. Chegou jogadores nesse ano como o Ramon, que eu gosto muito, que é um jogador subestimado, o Oscar Romero,
o Kaique Rocha, o Carboneiro, o Ronaldo, o Vitinho, saiu o Wanderson, saiu o Gabriel Baralhas, saiu o Rômulo, saiu o Johan, saiu o Gabriel, saiu o René, o Alário e o Igor Gomes. Não teve grandes saídas, não teve grandes chegadas, apesar de eu achar o Ramon um bom jogador e o Oscar Romero também no Botafogo. Não entrava muito, mas quando entrava jogava bem. E o Internacional claramente tem o objetivo de ganhar um título esse ano. Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores, não importa qual título o Inter ganhe, é objetivo, a meta, e tem futebol para conquistar isso, ainda mais sendo uma equipe. Quando embala o Internacional, o torcedor do Inter sabe muito bem disso. Quando o Inter embala um time, ele vai lá e panha e arranja um campeonato para a sala de troféus do Internacional. Então, é uma equipe que briga por títulos esse ano. Falando do outro time do Rio Grande do Sul, o Juventude que teve uma temporada passada difícil, brigando para não cair, mas até que teve um bom momento com o... Meu Deus, eu esqueci o nome, o cara saiu com o Roger Machado, claro. Depois chegou o Fábio Matias, teve um Jair Ventura aí no meio, mas o Fábio Matias, que é campeão da Libertadores com o Botafogo de forma interina, depois chegou ao Juventude, conseguiu manter o Juventude na primeira divisão, e esse ano tem um time mais fraco do que o ano passado. Vai ser muito difícil do Juventude se manter na primeira divisão. Tem o Jean Carlos, o Nenê, o Enio, que tá até para sair, que o Atlético Mineiro tá de olho, e o Eric Faria. São esses 4 jogadores que são os destaques do Juventude. É uma equipe fraquíssima, um elenco fraco. Se mantiver na Série A, já é uma grande vitória para o Juventude, porque é o principal objetivo, a permanência na Série A. Tem uma equipe fraca, muito fraca. Talvez fique porque tem outras muito mais, como o Mirassol, treinado por Rafael Granais, que subiu da Série B. Os destaques do Mirassol: Alex Muralha, mas agora chegou o Walter para brigar pela posição, que eu acho mais goleiro. Negueba, Yuri Castilho e Gabriel. O Mirassol começa a primeira rodada, o Mirassol já tá rebaixado. Desculpa. É impossível não. É muito difícil do Mirassol ficar na primeira divisão. Com essa equipe que tem, não fica. E não tem investimento para caso dê merda no meio do ano, contratar geral, chegar um time bom, jogadores bons para ajeitar. O Mirassol vai fazer uma temporada muito boa, histórica pro clube, chegando à primeira divisão, e já se reestruturar para retornar à Série B e tentar voltar mais forte numa próxima, porque esse ano é muito fraca a equipe do Mirassol comparada aos outros times do Campeonato Brasileiro. Falando agora de uma equipe forte, o Palmeiras, atual vice-campeão e antes disso bicampeão. Treinado por Abel Ferreira, é uma equipe muito boa, que teve grandes mudanças que não são normais no Palmeiras, porque é um time que pouco contrata, e esse ano dispensou muito e contratou muito. Olha a lista que tá vindo aí. Contratou Lucas Evangelista, Vitor Roque por um altíssimo valor, Mikael, Bruno Fux, Paulinho e Facundo Torres. Mandou embora Fabinho, Rony, Caio Paulista, Atuesta, Rômulo, Vitor Reis, Gabriel Menino e Dudu. Grandes mudanças essa temporada, tá? O Palmeiras ainda assim briga. Eu não acho que o Palmeiras tem time e tem bola para ganhar mais de um título, mas o Palmeiras tem muito time e muita bola para ganhar um dos 3 principais títulos, e para mim o objetivo do Palmeiras é pegar ou a Copa do Brasil, ou a Libertadores, ou o Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito regular, talvez seja a parte mais forte do Palmeiras, seja o Campeonato Brasileiro. Talvez seja o que mais tem chance de ganhar, é o Brasileirão. Falando de outra equipe de São Paulo, essa um pouquinho menor, na verdade muito menor, o Red Bull Bragantino, que no último ano brigou para não cair, teve uma temporada ruim com Caixinha, depois chegou o Seabra, mas agora essa temporada contratou o Pita, o Lucas Barbosa, o Gabriel, o Augustin, Santana, o Fabinho. Mandou embora o Lucas Evangelista, o Arthur Souza, o Lucas Cunha, o Luan Cândido, o Vitinho, o Lincoln voltou de empréstimo, e também o Lô Monaco. É uma equipe fraca que eu acho que fica na Série A porque tem piores. Gosto do Fernando Seabra, acho um cara com potencial, foi injustamente dispensado no Cruzeiro, mas a equipe do Red Bull Bragantino não tem jogadores que se joguem fora. O Pedro Henrique eu acho um zagueiro nota 7, o Juninho Capixaba acho um bom jogador, o Eric Ramírez eu acho um bom jogador, o Pita e o Sacha também são 2 jogadores de frente, dá pra jogar com o Pita jogando como um camisa 9 fixo, e o Sacha sendo aquele cara que movimenta, aquele segundo atacante que joga apoiando o Isidro Pita. Vamos lá.
vamos pro final. O Santos Futebol Clube voltou, o atual campeão da Série B, nunca deveria ter pisado na segunda divisão, trouxe grandes mudanças, contratou jogadores como Barreal, Veron, Neymar Júnior, Tassiano, Léo Godoy, Rollheiser, Zé Ivaldo, Soteldo, Tiquinho, e saiu Miguelito, Sandri, William Bigode, Patrick, Jair, foi pro Botafogo, Marcos e também Lucas Braga, Otero e também o Alisson. É uma equipe que é muito difícil saber, porque sem o Neymar, briga por meio de tabela. Com ele, talvez pegue uma Libertadores, não sei. É o grande objetivo, na minha opinião, é o Neymar jogar uma Libertadores, é o Santos retornar à Copa Libertadores depois de um ano péssimo. Que é a Série B. Foi campeão da Série B, é péssimo pro Santos, que não merece jogar a Série B. Mas eu acho que se fosse meu palpite, o Santos não iria pra Libertadores. Ah, tem Neymar, tem Tiquinho, ok. Eu não acho que o Caixinha é o treinador certo pro Santos, eu acho que tem equipes muito mais fortes do que o Santos Futebol Clube. Eu acho que é uma equipe que talvez termine o 8º, 9º. Não acho que vai muito melhor do que isso. Para falar a verdade, tem um grande poder de fogo no seu ataque, mas a zaga do Santos, se não se reforçar, é fraquíssima. Eu não vejo um bom potencial nessa equipe. O Sport Recife, o Sport subiu da Série B e teve algumas contratações interessantes. O Pepa, ex-treinador do Cruzeiro, o atual treinador do Sport, subiu com o Sport. Tem jogadores estranhos e diferentes, como o Gonzalo Paciência, como o Sérgio Oliveira, que também é um bom jogador. Contratou o Carlos Alberto do Botafogo, contratou também o Matheus Alexandre, o Pablo e o Duqueiroz. São algumas boas contratações. Eu acho que o Sport fica na primeira divisão, tem equipe para isso, tem jogadores bons como o Barleta, o Paciência, o Sérgio Oliveira, o Lucas Lima, o Duqueiroz. Então eu acho o Sport uma equipe que vai brigar para não cair, claro, mas não acho que vai ser uma das que serão rebaixadas. O São Paulo é uma equipe extremamente subestimada e eu acho que o seu treinador puxa o desempenho para baixo. Não demitiria o Zubeldia, daria 5 rodadas, como eu já disse antes, no Pensa Rápido sobre o Campeonato Paulista, mas o São Paulo no ano passado terminou em 6º colocado, pegou Libertadores de forma tranquila, para se dizer a verdade, e esse ano contratou o Wendel, contratou Cedric e contratou o Oscar. Quem foi embora é Michel Araújo, Nestor, William Gomes, também o Galopo, o Rato, o Rafinha e o João Moreira. O São Paulo tem uma boa equipe, cara. Tem uma boa equipe. O Rafael, Arboleda e Alan Franco, Cedric de um lado, Wendel do outro. Só essa defesa já é uma das melhores do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Tem Pablo Maia retornando, tem o Alisson retornando, tem o Oscar, o Lucas, o Caleri, o Luciano, como é que é o nome do menino? Que se destacou na Copinha. Cara, eu esqueci o nome dele. Mas é um bom jogador. E o Rian Francisco. Bom jogador do São Paulo, aos poucos tem que entrar nessa equipe. Eu só não acho que o Zubeldia talvez seja o treinador para o São Paulo. Talvez o Dorival Júnior esteja livre aí. Mas o Casares é uma diretoria tão atípica, podemos dizer assim, que a torcida do São Paulo esperará Dorival Júnior. E quem será o treinador vai ser o Fernando Diniz, eu não duvido nada. Tomara que dê certo, São Paulo é um grande clube. Mas tem uma forte equipe. São Paulo deveria brigar por mais coisas, por um título de Copa do Brasil, até de Libertadores, porque tem uma equipe boa, só que não desempenha o futebol. Se você olhar para o plantel e olhar para o futebol, não é a mesma equipe, tá? Vasco da Gama, 10º colocado em 2024, e esse ano será um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, não porque não tem mão de obra, mas por causa do senhor Fábio Carille. 1-0 é goleada. Tá achando que tá jogando basquete pra fazer mais de um ponto, mais de um gol? Não, é 1-0 pro Vasco. Chegou o Tietê, lá vem Tietê, chegou o Maurício Lemos, chegou o Garré, chegou o Nuno Moreira, chegou o Lloyd Augusto, e saiu alguns jogadores como o Maicon, torcedor do Vasco, tá graças a Deus, o Léo Pelé, torcedor do Vasco, tá graças a Deus, o Serginho saiu, o Galdame saiu, graças a Deus pro torcedor do Vasco, e o Figueiredo saiu por empréstimo. É uma equipe que não vai brigar pra cair, tem jogadores bons, o João Vitor é um bom jogador, o Léo Jardim é um bom jogador, o Jair é um bom jogador, o Piton é um bom jogador, o Coutinho, o Verratti, o Paiô, eu não sei por causa da forma física dele, se ele vai continuar no Vasco, mas não é uma equipe que é pra cair. O Vasco é uma equipe hoje de meio de tabela de campeonato brasileiro. Falaremos agora do Vitória. O Vitória é uma equipe que esse ano tem um elenco pior do que do ano passado. O Alejandro saiu, que é o cara que decidiu tudo pro Vitória, e também saíram jogadores como Jean Mota, Wagner Leonardo, muito importante, Lucas Esteves, Everaldo, e chegou o Rato,
chegou o Hugo do Botafogo, o Baralhas, o Walter do Botafogo, que é um péssimo jogador, o Lucas Braga e o PP do Grêmio, que eu acho um jogador subestimado. Pra dizer bem a verdade, o Vitória briga forte pra não cair, apesar do Carpini ter esse elenco controlado, é fraquíssimo o elenco do Sport. Do Vitória. Vamos lá. Pedro, na sua opinião, quem é o campeão brasileiro? Flamengo. Na minha opinião, eu não acho que o Flamengo vai ganhar 2, 3 títulos na temporada. Eu acho que ganha apenas é complicado, mas ganhou o Carioca e eu acho que ganha o Campeonato Brasileiro, porque na mão do Felipe Luiz é uma equipe regular. Pedro, quem cai? Vamos puxar aqui. Quem cai? Mirassol já tá com o pé na cova. Mirassol, Juventude, Vitória e também é complicado, velho. Mirassol, Juventude, Vitória e o outro rebaixado no Campeonato Brasileiro será o Ceará brigando com o Sport, na minha opinião, mas eu ainda vou no Ceará como rebaixado. É isso. Guia do Campeonato Brasileiro, longo, vídeo longo, mas é um por ano. E agora, papo com o Pedro pós-rodada. Amanhã, sexta-feira, tem vídeo sobre os destaques da primeira rodada, os melhores jogos da primeira rodada do Brasileiro. Fica ligado no canal. É isso. Valeu!